o santo que desafiou o Oriente e deixou um corpo incorrupto. A história de São Francisco Xavier é um testemunho de fé, sacrifício e coragem. Ele foi o missionário que ousou atravessar o mundo no século XVI, enfrentando mares revoltos, culturas desconhecidas e desafios linguísticos para levar o Evangelho aos confins do Oriente. Sua trajetória, desde a juventude ambiciosa na Espanha até sua morte solitária na China, é marcada por milagres, conversões em massa e um legado que transformou a história das missões católicas. No coração das colinas de Navarra, onde o vento cortante sussurrava entre as torres de pedra do castelo de Javier, nasceu Francisco, o filho mais novo de uma família nobre. Era o ano de 1506, e a região vivia tempos de tensão e instabilidade. A linhagem de Francisco era marcada por batalhas e alianças políticas, mas também por uma ruína iminente. A guerra entre Navarra e Castela trouxe destruição, e a família Xavier viu seu poder e prestígio desmoronarem. Seu pai, antes um homem influente, foi consumido pela derrota, e sua mãe tornou-se uma sombra do que fora. Francisco cresceu em meio a essa adversidade, mas em seus olhos havia algo que o diferenciava, uma chama de ambição e um desejo de grandeza. Desde cedo, Francisco demonstrou uma inteligência brilhante e um espírito competitivo. Ele não queria apenas carregar o peso do passado de sua família, queria construir um futuro que o destacasse. Aos 19 anos, partiu para Paris, o epicentro do saber europeu, onde ingressou na prestigiada Universidade da Sorbonne. Ali, em meio às torres imponentes e às ruas fervilhantes de estudantes, Francisco encontrou um mundo que parecia feito para ele. Disputas intelectuais, banquetes e debates filosóficos preenchiam seus dias. Ele sonhava com uma carreira de prestígio, onde seu nome seria reverenciado não pela nobreza de sangue, mas pelos méritos conquistados com sua mente afiada. Porém, o destino tinha outros planos. Em Paris, Francisco cruzou o caminho de um homem que mudaria sua vida para sempre, Inácio de Loyola. Um ex-soldado ferido em batalha, Inácio havia encontrado em Deus um propósito maior e dedicava sua vida a formar um grupo de homens dispostos a abandonar tudo por Cristo. Francisco, no entanto, não se impressionou. Achava irritante a insistência de Inácio em falar sobre a vaidade das ambições terrenas. De que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? Essa frase, repetida por Inácio, parecia ecoar sem sentido para o jovem ambicioso. Os dois discutiam frequentemente. Inácio via em Francisco um potencial extraordinário, mas também uma alma presa às ilusões de glória passageira. Francisco, por sua vez, resistia. Ele não queria abrir mão de seus sonhos, de sua busca por reconhecimento. Mas pouco a pouco, as palavras de Inácio começaram a penetrar em seu coração. Nos momentos de silêncio, quando a agitação dos debates cessava e a cidade mergulhava na escuridão da noite, Francisco sentia uma inquietação crescente. Algo dentro dele começava a mudar. A virada aconteceu em um momento de solidão. Francisco, cansado de suas próprias ambições, começou a refletir sobre sua vida. Ele percebeu que, apesar de todo o reconhecimento que buscava, havia um vazio que nada parecia preencher. Foi então que, em um gesto silencioso, decidiu ouvir Inácio, não mais como um adversário intelectual, mas como um guia. O caminho até a conversão, no entanto, não foi fácil. Francisco enfrentou uma luta interna, cheia de dúvidas e resistências. Mas à medida que mergulhava nos exercícios espirituais de Inácio, algo dentro dele se transformava. O orgulho deu lugar à humildade, e a ambição cega foi substituída por um desejo sincero de servir. Em 1534, na pequena capela de Montmartre, Francisco fez os votos que o tornaram um dos primeiros membros da Companhia de Jesus. Ao lado de Inácio e outros companheiros, comprometeu-se a viver em pobreza, castidade e obediência, dedicando sua vida à missão de levar o Evangelho ao mundo. Naquele momento, o jovem nobre que sonhava com glórias mundanas tornou-se um soldado de Cristo, disposto a ir até os confins da terra para cumprir sua nova missão. Em 1541, Francisco Xavier embarcou em uma das maiores aventuras de sua vida. Designado pelo Papa e pelo rei Dom João III de Portugal, ele partiu de Lisboa rumo às Índias Orientais, um território vasto e desconhecido que precisava urgentemente de missionários. A viagem, que durou cerca de 13 meses, foi uma provação. As condições a bordo eram precárias, o espaço era apertado, o cheiro de madeira úmida e suor impregnava o ar, e as tempestades constantes faziam o navio balançar como se fosse um brinquedo nas mãos do oceano.
Francisco, no entanto, via naquela travessia uma oportunidade. Ele pregava aos marinheiros, muitos dos quais viviam em pecado e desespero, e oferecia os sacramentos àqueles que buscavam redenção. Quando finalmente chegou a Goa, em 1542, Francisco encontrou uma realidade que o chocou profundamente. A cidade, que era a principal colônia portuguesa na Índia, estava mergulhada em decadência moral. Muitos dos colonos portugueses haviam adotado costumes locais, vivendo em imoralidade, corrupção e exploração dos povos nativos. Até mesmo alguns padres haviam se deixado corromper, tratando a religião como uma formalidade vazia. Francisco percebeu que, antes de evangelizar os povos locais, precisava restaurar a fé entre os próprios cristãos. Durante meses, ele dedicou-se a pregar para os portugueses em Goa. Visitava hospitais, prisões e as ruas mais pobres da cidade, onde encontrava leprosos, escravos e doentes abandonados. Ele limpava suas feridas, ouvia suas confissões e falava do amor de Deus com uma paixão que tocava até os corações mais endurecidos. Mas Francisco sabia que sua missão não terminava ali. Seu olhar voltava-se para além das muralhas de Goa, para os vilarejos miseráveis onde o nome de Cristo jamais havia sido pronunciado. Foi então que soube dos pescadores da costa de Pescaria, um povo simples e esquecido, que havia sido batizado por missionários anteriores, mas deixado sem orientação ou catequese. Decidido a mudar essa realidade, Francisco partiu para viver entre eles. Ele trocou o conforto de Goa por cabanas de palha e noites ao relento, enfrentando o calor sufocante e a fome que marcava o rosto das crianças. A língua era uma barreira, mas Francisco não se intimidou. Com gestos, desenhos na areia e uma paciência infinita, ele começou a ensinar as verdades básicas da fé cristã. Carregando apenas um sino, Francisco percorria as aldeias chamando as pessoas para ouvi-lo. Ele ensinava o Pai Nosso, a Ave Maria e explicava os fundamentos do Evangelho de forma simples e acessível. Sua dedicação era tão grande que, mesmo enfrentando ameaças e hostilidade de líderes religiosos locais, ele continuava avançando. Em uma de suas cartas, escreveu: "Muitas vezes não tenho sequer tempo para comer. Estou tão exausto que mal consigo me manter de pé. Mas sei que não há alegria maior do que gastar minha vida por Deus." Os frutos de seu trabalho começaram a aparecer. As comunidades cristãs se multiplicaram, e um novo fervor espiritual tomou conta das aldeias. Francisco também começou a realizar milagres que impressionavam os locais. Em uma ocasião, uma mulher chorava pela morte de sua filha, que já havia sido sepultada há 3 dias. Francisco orou intensamente, e a menina voltou à vida, causando comoção entre todos os presentes. Esses sinais de santidade atraíam ainda mais pessoas, que vinham de longe para ouvi-lo e receber os sacramentos. Mas Francisco sabia que sua missão na Índia era apenas o começo. Seu coração ardia por horizontes ainda mais distantes. Ele ouviu falar de terras desconhecidas no Sudeste Asiático, onde o cristianismo ainda não havia chegado, e decidiu partir. Mais uma vez, embarcou em um pequeno navio, enfrentando mares revoltos e tempestades, com a certeza de que Deus o guiaria. Após anos de trabalho incansável na Índia, Francisco Xavier sentiu que sua missão o chamava para além das fronteiras daquele vasto território. Ele havia plantado sementes de fé em Goa e nas aldeias da costa de Pescaria, mas sabia que havia outros povos, em terras distantes, que ainda não haviam ouvido falar de Cristo. Assim, em 1545, ele partiu em direção ao Sudeste Asiático, uma região repleta de ilhas exóticas, culturas desconhecidas e desafios inimagináveis. Sua primeira parada foi em Malaca, uma importante colônia portuguesa localizada no atual território da Malásia. Malaca era um ponto estratégico para o comércio entre o Oriente e o Ocidente, mas também era um lugar marcado por tensões culturais e religiosas. Francisco encontrou ali uma população diversa, composta por malaios, chineses, indianos e portugueses. Apesar das barreiras linguísticas e culturais, ele começou a pregar com o mesmo fervor que o havia guiado na Índia. Ele visitava mercados, portos e vilarejos, chamando a atenção das pessoas com sua simplicidade e paixão. Muitos se aproximavam, curiosos, para ouvir suas palavras, e logo as primeiras conversões começaram a acontecer. De Malaca, Francisco seguiu para as Ilhas Molucas, conhecidas como as Ilhas das Especiarias, devido à abundância de cravo, noz moscada e outras riquezas naturais. Essas ilhas eram extremamente remotas e perigosas, habitadas por tribos que muitas vezes viam os estrangeiros com desconfiança ou hostilidade.
Francisco, no entanto, não se intimidou. Ele enfrentou tempestades, naufrágios e até mesmo o risco de ser atacado por canibais, mas continuou sua missão com coragem e determinação. Nas Molucas, Francisco encontrou comunidades que viviam em extrema pobreza e isolamento. Ele pregava ao ar livre, muitas vezes sob o sol escaldante ou sob chuvas torrenciais, e usava histórias simples para explicar o Evangelho. Ele também realizava milagres que impressionavam os locais. Em uma ocasião, durante uma tempestade violenta, Francisco lançou seu crucifixo ao mar, pedindo a Deus que acalmasse as águas. A tempestade cessou imediatamente, mas o crucifixo foi levado pelas ondas. No dia seguinte, enquanto caminhava pela praia, um caranguejo emergiu do mar segurando o crucifixo em suas pinças. Esse milagre foi testemunhado por muitos e se tornou um símbolo da santidade de Francisco. Apesar dos perigos, Francisco conseguiu estabelecer comunidades cristãs nas Molucas e em outras ilhas da região. Ele treinava líderes locais para que pudessem continuar o trabalho de evangelização após sua partida. Em suas cartas, ele expressava sua alegria ao ver a fé florescer em lugares tão distantes. O que mais desejo é que essas almas conheçam o amor de Deus e encontrem a salvação em Cristo. Mas Francisco não estava satisfeito. Ele ouviu falar de uma terra ainda mais distante e misteriosa, o Japão. Um comerciante japonês chamado Anjir, que havia fugido de seu país após cometer um crime, contou a Francisco sobre seu povo, sua cultura e sua abertura para novas ideias. Francisco viu nisso um chamado divino. Ele decidiu que sua próxima missão seria levar o Evangelho ao Japão, um lugar onde o cristianismo jamais havia sido pregado. Em 1549, Francisco partiu para o Japão, acompanhado por Anjir e alguns companheiros jesuítas. A viagem foi longa e perigosa, mas Francisco estava determinado. Ele sabia que o Japão seria um desafio ainda maior do que qualquer outro que havia enfrentado até então, mas sua fé era inabalável. Ele acreditava que com a graça de Deus, poderia plantar a semente do cristianismo em uma terra que, um dia, poderia se tornar um grande centro de fé. Em 1549, após anos de pregação e milagres no Sudeste Asiático, Francisco Xavier finalmente desembarcou no Japão, acompanhado por Anjir, seu intérprete e guia, e alguns companheiros jesuítas. A viagem até o arquipélago foi longa e cheia de perigos, mas Francisco estava tomado por um profundo senso de missão. Ele sabia que o Japão era uma terra de cultura milenar, profundamente orgulhosa de suas tradições e desconfiada de estrangeiros. Evangelizar ali seria um desafio sem precedentes, mas Francisco acreditava que Deus o havia chamado para essa missão. A primeira parada de Francisco foi em Kagoshima, a cidade natal de Anjir, localizada no sul do Japão. Ao chegar, ele foi recebido com curiosidade, mas também com desconfiança. Os japoneses nunca haviam visto um missionário cristão antes, e muitos o viam como um estrangeiro excêntrico. Francisco percebeu rapidamente que para ser ouvido, precisaria adaptar sua abordagem. Diferente dos povos simples que havia evangelizado na Índia e no Sudeste Asiático, os japoneses valorizavam a lógica, a hierarquia e a argumentação intelectual. Francisco entendeu que para conquistar os corações dos japoneses, precisaria se portar não como um mendigo de Deus, mas como um mestre sábio. Ele começou a aprender o básico da língua japonesa com a ajuda de Anjir e observava atentamente os costumes locais. Francisco percebeu que os japoneses tinham uma forte inclinação para a filosofia e a espiritualidade, mas também uma profunda reverência pela ordem e pela disciplina. Ele decidiu adaptar sua pregação, apresentando o cristianismo como uma doutrina de sabedoria e virtude, capaz de trazer harmonia e elevação espiritual. Francisco enfrentou muitos desafios. A barreira linguística era enorme, e mesmo com a ajuda de Anjir, ele sentia dificuldade em transmitir as complexidades da fé cristã. Além disso, os monges budistas, que exerciam grande influência na sociedade japonesa, viam o cristianismo como uma ameaça e começaram a incitar a população contra ele. Francisco foi expulso de várias vilas e enfrentou hostilidade em muitos lugares. Mas ele não desistiu. Com paciência e determinação, continuou pregando, muitas vezes ao ar livre, para pequenos grupos de curiosos. Aos poucos, sua mensagem começou a ganhar força. Francisco conseguiu converter alguns japoneses, incluindo samurais e membros da elite local, que ficaram impressionados com sua humildade e sabedoria. Ele também trouxe imagens religiosas e traduções de textos cristãos, que ajudaram a explicar os fundamentos da fé. Em uma de suas cartas, Francisco escreveu:
Os japoneses são o povo mais curioso e inteligente que já conheci. Eles têm fome de conhecimento e desejam compreender a verdade. Tenho certeza de que, com o tempo, o cristianismo florescerá aqui. Um dos momentos mais marcantes de sua missão no Japão foi sua visita à corte do daimyo de Yamaguchi, um dos líderes mais poderosos da região. Francisco levou presentes luxuosos e cartas do vice-rei português, na esperança de conquistar a confiança do daimyo. Inicialmente, foi recebido com frieza e desdém, mas sua persistência e sua habilidade em adaptar sua mensagem acabaram conquistando a atenção do líder. Embora o daimyo não tenha se convertido, ele permitiu que Francisco pregasse livremente em sua região, o que abriu portas para a expansão do cristianismo no Japão. Durante os 2 anos que passou no Japão, Francisco conseguiu estabelecer pequenas comunidades cristãs em várias regiões. Ele treinou líderes locais para continuar o trabalho de evangelização e plantou as sementes de uma fé que, no século seguinte, floresceria de forma impressionante. No entanto, Francisco sabia que sua missão no Japão era apenas o começo. Seu coração já estava voltado para um desafio ainda maior: a China, o império mais fechado e poderoso do Oriente. Em 1551, Francisco deixou o Japão com a certeza de que havia cumprido sua missão inicial. Ele sabia que os frutos de seu trabalho levariam tempo para amadurecer, mas confiava que Deus cuidaria do resto. Ele partiu com o sonho de levar o Evangelho à China, acreditando que, se o cristianismo conquistasse o coração daquele grande império, toda a Ásia seria transformada. Após sua missão no Japão, Francisco Xavier voltou à Índia para reorganizar suas forças e planejar sua próxima grande empreitada: levar o cristianismo à China. O Império Chinês, com sua cultura milenar e seu poder imenso, era visto por Francisco como a chave para a evangelização de toda a Ásia. Ele acreditava que, se conseguisse converter os líderes chineses, o cristianismo poderia se espalhar por todo o continente. Mas a China era um território fechado, onde estrangeiros eram vistos com desconfiança e a entrada de missionários era estritamente proibida. Francisco sabia que essa seria sua missão mais difícil, mas também a mais importante. Em 1552, ele partiu para a ilha de Shanzhushuan, localizada na costa sul da China, onde esperava encontrar uma maneira de entrar no império. A ilha era um ponto de parada para mercadores portugueses, e Francisco confiava que, com a ajuda deles, poderia negociar sua entrada no território chinês. No entanto, as dificuldades começaram a se acumular. Os mercadores estavam relutantes em ajudá-lo, temendo represálias das autoridades chinesas. Além disso, Francisco começou a adoecer. O clima úmido e as condições precárias da ilha enfraqueceram seu corpo, mas não sua determinação. Enquanto esperava por uma oportunidade de entrar na China, Francisco continuava a rezar e a escrever cartas para seus companheiros jesuítas. Ele sabia que sua saúde estava se deteriorando rapidamente, mas aceitava sua condição com humildade e fé. Em uma de suas últimas cartas, escreveu: "Se for da vontade de Deus que eu não veja a China, aceito com alegria. Sei que ele tem um plano maior, mesmo que eu não o compreenda." A febre que o acometia tornou-se cada vez mais intensa. Francisco, sozinho em sua cabana improvisada, passava os dias entre orações e delírios febris. Seus poucos companheiros tentaram buscar ajuda, mas era tarde demais. Na madrugada de 3 de dezembro de 1552, com os olhos voltados para o céu e murmurando o nome de Jesus, Francisco Xavier entregou sua alma a Deus. Ele tinha apenas 46 anos. A morte de Francisco foi marcada por um profundo silêncio. Não houve sinos dobrando, nem multidões chorando. Ele morreu sozinho, em uma ilha esquecida, sem nunca ter pisado na China. Mas sua missão estava longe de terminar. Quando os mercadores portugueses abriram seu túmulo improvisado para transportar seu corpo, encontraram-no incorrupto, como se o tempo não tivesse tocado aquele homem que havia dedicado sua vida a Deus. Esse milagre foi o primeiro de muitos que seriam atribuídos a ele. O corpo de Francisco foi levado para Goa, onde foi recebido com grande reverência. Multidões se reuniram para venerar o missionário que havia transformado a fé na Ásia. Sua fama se espalhou rapidamente, e relatos de milagres começaram a surgir em todos os lugares onde ele havia pregado. Em 1622, apenas 70 anos após sua morte, Francisco Xavier foi canonizado pelo Papa Gregório XV, junto com Santo Inácio de Loyola, seu grande amigo e mentor. O legado de Francisco Xavier é imenso. Ele é considerado o maior missionário desde os tempos dos apóstolos,
tendo batizado dezenas de milhares de pessoas e plantado as sementes do cristianismo em regiões onde a fé nunca havia chegado. Sua coragem, humildade e zelo missionário continuam a inspirar gerações de cristãos em todo o mundo. Ele foi declarado patrono universal das missões, ao lado de Santa Teresinha do Menino Jesus, e seu corpo incorrupto permanece na Basílica do Bom Jesus, em Goa, onde é venerado por milhões de peregrinos. Mas o maior legado de Francisco não está em seus milagres ou em seu corpo incorrupto. Está em seu exemplo de entrega total a Deus, de amor incondicional ao próximo e de fé inabalável diante dos maiores desafios. Ele nos lembra que, mesmo nas condições mais adversas, é possível levar a luz do Evangelho aos confins da terra. Se você gostou desta história, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho para receber outros relatos emocionantes de santos e pessoas que fizeram de sua vida um legado de amor a Deus, confiança em Jesus e inteira entrega à Igreja. Compartilhe este vídeo a alguém que você saiba irá gostar de conhecer um pouco mais sobre este santo que tanto fez pela Igreja e tanto exemplo nos deixa.